Estamos começando o último dia da fase de grupos da Liga dos Campeões nessa temporada 2023-2024. E sem sombra de dúvidas, o jogo mais importante do dia, que não envolve somente essas duas equipes, é Dortmund e PSG. Porque além do envolvimento das duas, nós ainda temos Newcastle e Milan de olho nessa partida e precisando também do resultado para buscar uma classificação. Para você ter ideia do cenário, o PSG pode voltar da Alemanha na primeira colocação, nesse momento ele é o segundo. Ele pode voltar ainda na segunda colocação e classificado para as oitavas, mas ele também pode voltar para a França, eliminado da Champions e classificado para a Europa League. Enquanto Borussia Dortmund e PSG vão se enfrentar na Alemanha, na Inglaterra, somente a vitória interessa para Newcastle e Milan. No caso do Newcastle, ele pode torcer por 2 resultados do PSG. Eu já vou te falar quais são ao longo desse planejamento. O Milan precisa de um resultado específico do PSG, não pode contar com 2. E eu também vou te contar ao longo desse planejamento. Além disso, Atlético de Madrid e Lazio, ambos já classificados para as oitavas, se enfrentam na Espanha, na casa do Atlético, e brigam pela primeira colocação do grupo. E para finalizar, em Portugal, no Dragão, o Porto recebe o Shakhtar Donetsk e joga pelo empate. Mas tem que tomar muito cuidado porque se perde para o Shakhtar, fica de fora das oitavas e vai ter que disputar a Europa League no ano que vem. Além disso, temos outros jogos que não têm tanta importância por conta das equipes já estarem classificadas, mas a gente vai passar rapidinho por eles também. Meu nome é Theo Borges e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 13 de dezembro. Vamos começar o nosso planejamento, assim como a gente fez na terça-feira, comentando sobre os jogos das 2h45, que por conta da falta de importância em relação à classificação, a gente vai deixar um pouco de lado. Mas eu vou te dar um parâmetro, para a gente não ter aquele lapso de tempo, para eu voltar aqui depois de novo no final, eu vou te dar um parâmetro do que você pode pensar por aqui, tá? Esse grupo do City, Leipzig, Young Boys e Estrela Vermelha, especificamente nessa ordem, o grupo G, ele já está completamente definido, inclusive na ordem. O City já está classificado com 100% de aproveitamento até agora, na primeira colocação. O Leipzig já está classificado na segunda colocação para as oitavas de final. O Young Boys, por conta do confronto direto com Estrela Vermelha, ele empatou um jogo e venceu o outro, então ele somou 4 pontos no confronto direto, o Estrela somou apenas 1. Ele não pode ser ultrapassado, mesmo que ele tome uma grande goleada do Leipzig, e mesmo que o Estrela Vermelha vença a equipe do City por 50-0, ele não vai ficar de fora da Europa League. Então ele já está classificado aqui na terceira colocação, e o Estrela Vermelha joga em casa contra o City apenas para cumprir tabela. Então, não é um grupo que envolve necessidade. Você pode ter jogadores de ataque querendo marcar gols na Liga dos Campeões, você pode ter a torcida local querendo ver o seu time vencer na Liga dos Campeões. Tudo isso você pode levar em consideração para traçar os seus cenários de apostas e de trade. Porém, a necessidade de vitória, o famoso must win, ele não está presente por aqui. Então toma bastante cuidado. Você pode fazer? Claro que você pode fazer. Você pode trabalhar aqui, por exemplo, Leipzig e Young Boys, o ataque do Leipzig é muito forte, o contra-ataque do Leipzig é mais forte ainda, o primeiro jogo entre eles, lá na Suíça, o Leipzig utilizou desse contra-ataque no final do jogo para vencer por 3-1. Temos o Manchester City fora de casa contra o Estrela Vermelha com uma cotação bem agradável, também dá para pensar em alguma coisa a favor do City. O Estrela surpreendeu o City no Etihad vencendo o primeiro tempo, o City teve que virar o jogo. Depois, se eu não me engano, também foi 3-1 esse jogo, exatamente. Então tem oportunidade para você olhar alguma coisa a favor do favorito, mas sempre com os pés no chão, porque não existe aqui a necessidade, tá bom? Mas fica a seu critério trabalhar esses jogos ou não, só tô te passando aqui realmente um cenário. Agora vamos para o que interessa, Atlético de Madrid e Lazio. Esse jogo vale muito a primeira colocação do grupo E. Nesse momento, o Atlético de Madrid com 11 pontos, Lazio com 10, então somente a vitória interessa para a equipe da Lazio. Em caso de empate dentro de casa, o Atlético já garante a primeira colocação. E antes de a gente começar esse planejamento, assim como ontem, eu vou pedir para você deixar aqui embaixo o teu like no vídeo, que vai me ajudar muito a divulgar esse canal para novas pessoas. Posso contar com você? Posso contar com a sua colaboração? Não vou te pedir nada além disso, somente o teu like. Se você não for inscrito no canal, vai ser um prazer ter você por aqui também. Se você não se sentir confortável de se inscrever hoje, tudo bem. Amanhã eu vou estar aqui de novo, depois da manhã também. Eu tenho certeza que você vai se sentindo confortável aqui todos os dias para a gente se conhecer melhor.
Beleza? Já sabendo então da importância desse jogo e principalmente a importância desse jogo para Lazio, porque fazendo um contexto, por que a primeira colocação do grupo ela é interessante? Quando você é primeiro colocado, você tem um sorteio relativamente mais acessível. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, nos segundos colocados dos grupos. O Bayern de Munique, ele é primeiro, então você já evita pegar o Bayern. O Arsenal ele já é primeiro, você evitaria pegar o Arsenal. O grupo do Real Madrid, o Real Madrid já é primeiro, você evita pegar o Real Madrid. Na Real Sociedade Inter, eu tô gravando esse vídeo ainda às 10 da manhã da quarta-feira, da terça-feira, no caso, desculpa. Então, esses jogos ainda não aconteceram, mas pode ser Inter ou Real Sociedade. No grupo F, a gente vai falar sobre esse jogo, pode ser o PSG, o primeiro colocado, pode ser o Dortmund. Newcastle e Milan não conseguiriam ser primeiros colocados, no máximo com a segunda colocação. Então, no grupo F, ou o PSG ou o Dortmund. No grupo G, o City já é primeiro colocado. E no grupo H, nesse momento também, o Barcelona já é primeiro colocado. Então, você sendo o primeiro colocado do grupo, você evita confrontos com primeiros colocados. Essa é a vantagem. Então, você não pega o Bayern, não pega o Arsenal, não pega o Real Madrid, não pega PSG ou Dortmund, não pega o City, não pega o Barcelona. Com o objetivo de chegar um pouco mais longe na competição, evitar essas pedreiras logo de cara é muito importante. É óbvio que quem quer ser campeão não escolhe adversário. Quem quer ser campeão, uma hora, mesmo passando das oitavas, uma hora você vai acabar pegando uma equipe muito grande. Mas já evitando nas oitavas é interessante. Por isso que a primeira colocação é tão simbólica, né? Porque comumente os primeiros colocados são os mais fortes e você já evita um pouco esse confronto logo nas oitavas de final. Isso, obviamente, falando desse modelo de Champions agora, né? Porque a Champions League vai mudar nos próximos anos e a gente vai ter uma situação bem diferente, né? Um confronto bem mais amplo entre as equipes por aqui. Mas vamos lá, vou utilizar o nosso PDF de apoio. Para quem não sabe, o PDF de apoio é disponibilizado todos os dias para quem é membro do canal. Se você não é membro, é só você clicar aqui em Seja Membro, você vai ter acesso a diversos benefícios, como o PDF de apoio todos os dias, estudos de caso, o pós-planejamento toda semana que a gente faz. No ano que vem a gente vai ter live também, vai ter bastante conteúdo interessante, então se você quiser apoiar a criação de conteúdo aqui no canal, é só você se tornar membro. Mas o PDF de apoio fica aí na tela para você, eu não vou limitar o que você pode ver só porque você não é membro do canal. Tá? Eu estou usando aqui dados da La Liga e da Série A. Eu não vou usar dados da Champions porque são poucos confrontos e a gente não tem como tirar uma informação tão fidedigna. Tá? Então eu vou tirar aqui dados da La Liga. Perceba que nessa temporada nós temos uma característica muito diferente do Atlético de Madrid do que a gente estava acostumado há um tempo atrás, que é um Atlético de Madrid agressivo. O Cholo Simeone assinou renovação de contrato e especificou que o Atlético de Madrid vai ser mais agressivo. E isso tem sido, de fato, verdadeiro. Na La Liga, são 100% de vitória em casa, 75% das vezes a equipe saiu na frente do placar, ficou sem sofrer em apenas 13% dos jogos, porque é um estilo de jogo mais agressivo, então ele obviamente cede mais oportunidade. Tem uma média de gols marcados superior a 2,3 gols por jogo, mas, como eu falei, sofre uma média de um gol por jogo. A Lazio não vence tanto fora de casa, mesmo nos padrões ali da Série A, onde times lá de baixo da tabela são mais acessíveis. Falhou em marcar em 25% dos jogos, não tem um ataque tão sólido, metade dos gols marcados em relação ao Atlético, mas tem sofrido gol em praticamente todos os jogos. A grande virtude da Lazio aqui é ter saído na frente em mais de 60% das partidas. O primeiro tempo das duas equipes são bons, poucos gols sofridos, poucas derrotas, um número de vitórias de 50% para cima, só que o número de gols marcados pelo Atlético é um pouquinho maior. O segundo tempo da Lazio é péssimo. Passa de 60% de derrota, chega a 9 gols sofridos contra 2 gols marcados, reduz drasticamente o número de vitórias e aí na comparação o Atlético tem um segundo tempo muito melhor, muito mais gols marcados, menos gols sofridos e continua tendo um número de vitórias bem maior. Como mandante dentro da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid marcou 9 gols, teve 2 vitórias, sofreu apenas 2 gols e nenhuma derrota. A Lazio, como visitante, venceu uma partida, perdeu outra e sofreu mais gols do que marcou. Não é uma equipe goleadora, como a gente sabe, inclusive no último jogo entre eles, para quem não se lembra, o Atlético de Madrid vencia a Lazio até o último lance do jogo, onde o goleiro da Lazio conseguiu fazer um gol e acabou empatando. Foi até uma situação inusitada, porque gol de goleiro é bem mais difícil da gente acompanhar. Se você é um trader por aqui, é esperado que a necessidade venha mais do lado de quem? Da Lazio. Se a Lazio tiver a intenção de evitar nas oitavas de final um confronto, com o Real, com o Bayern, com o Barcelona, com o Manchester City,
eu acho que a Lazio vai se esforçar um pouquinho, né? Entre vencer o Atlético no Metropolitano ou ter que enfrentar um Real Madrid da vida, um Arsenal, um Bayern, eu acho que a Lazio vai se esforçar um pouquinho. Só que se esforçando contra o Atlético, saindo um pouco da casinha, você vai dar espaço para o contra-ataque do Atlético de Madrid. E hoje o contra-ataque do Atlético de Madrid é muito forte. Eu vi o jogo do Atlético de Madrid agora recentemente na La Liga e toda vez que a defesa adversária subia um pouquinho, o Atlético aproveitava com bolas enfiadas nas costas da defesa. Então, muito provavelmente, se a Lazio sair para o jogo de uma maneira um pouco desesperada, o Atlético vai aproveitar. Com isso, como a expectativa de ataque, de agressividade é mais da Lazio, o back favorito, o Lei é a pior equipe em campo na Lazio, ou o back favorito no Atlético de Madrid, ele fica um pouco mais, vamos dizer assim, nebuloso, mais difícil da gente confirmar. Se a necessidade fosse do Atlético, se a posição do grupo tivesse invertida e o Atlético de Madrid precisasse vencer, eu viria aqui com uma expectativa para trabalhar a favor do Atlético, porque ele ia ter a Lazio compactada, se preocupando só em empatar, e o Atlético de Madrid ia vir para cima. Só que é o contrário. Então, muito provavelmente, o Atlético de Madrid pode até ter mais a posse, mas quem vai precisar do resultado é a Lazio. Então, quem provavelmente vai tentar marcar um pouco mais e recuperar mais a bola pode ser a Lazio. Com isso, as metodologias para match odds ficam mais perigosas, tá? Principalmente a favor do favorito ou contra o não favorito. Se você é um punter por aqui, não vou te indicar nada no mercado de match odds, porque um empate ele é bom para o Atlético de Madrid. Por mais que nessa temporada o Atlético seja uma equipe agressiva, que marca e sofre bastante gol. Mas o empate é favorável. Então, eu gosto de pensar no seguinte cenário. Gosto de pensar no mercado de gols, desde que a partida esteja desempatada. Porque enquanto tiver 0-0, a necessidade é da Lazio, mas a Lazio sabe que pode vencer por 1-0, pode fazer um golzinho de cabeça, um chute de fora da área, uma coisa meio despretensiosa, certo? Enquanto tiver 1-0 para uma das duas equipes, a outra equipe vai ter que ir para o desespero. Então pensa bem, o Atlético de Madrid perdendo por 1-0 em casa, perdendo a liderança do grupo, podendo pegar um Real Madrid logo nas oitavas de final, supondo, tá, um Bayern de Munique, pô, a torcida vai empurrar o time pra cima. E aí eu não tô nem dizendo dos contra-ataques da Lazio, mas o Atlético de Madrid tem poderio ofensivo para buscar um empate. E se o Atlético de Madrid estiver na frente, a Lazio vai ter que se expor ainda mais, vai ter que dobrar, triplicar a exposição. E aí podemos ter um Atlético de Madrid aproveitando o contra-ataque. Então, quero pensar no mercado de gols após o primeiro gol, independente de quem seja, de preferência do Atlético, tá? Não duvido de um over 2,5, o mercado duvida, eu não duvido, mas dá para você também trabalhar com uma expectativa de over 1,5. Como? 1-0 no primeiro tempo ou 1-0 no jogo. Tô vendo que a equipe na frente do placar tá buscando o contra-ataque, e aí nesse caso de preferência o Atlético de Madrid, né, porque ele tá mais leve, e posso buscar um golzinho no final. Deixa eu ver como é que essas equipes se comportam em relação a gols no final. Isso aqui é uma estatística bem interessante. Olha só, a Lazio tomou 25% dos seus gols a partir do minuto 80 e também 25% a partir do minuto 60. Então dá para falar que a Lazio tomou 66% dos seus gols a partir dos 50 minutos, né? Ou seja, no segundo tempo. Já o Atlético de Madrid marca 36% dos seus gols a partir dos 60 minutos. Então, sim, podemos ter aqui um segundo tempo, principalmente nos últimos minutos, bem mais agitado. E se a gente tiver uma situação de necessidade extrema de gols, a gente pode buscar, sim, um gol tardio por aqui. Dá para pensar no ambas marcam? Eu acho que dá, né? Eu acho que a cotação é boa, eu acho que a necessidade é grande, eu acho que o Atlético de Madrid atrás do placar ele tem poderio para empatar, e se a Lazio estiver atrás, ela precisa se expor. Então, eu acho que esse ambas marcam também é uma situação interessante. No mesmo horário, Porto e Shakhtar Donetsk se enfrentam pelo grupo H, o último grupo lá embaixo, onde o Barcelona já está classificado. Mesmo alcançando os 12 pontos, Porto e Shakhtar Donetsk não ultrapassariam o Barcelona, mesmo que ele perdesse de goleada para o Antuérpia na Bélgica, porque no confronto direto o Barcelona tem vantagem, tá? O Barcelona venceu o Shakhtar Donetsk por 2-1. No caso do Porto, o Barcelona venceu o Porto no Dragão. No caso do Porto, o Barcelona, se eu não me engano, venceu os dois jogos, né? Venceu no Dragão por 1-0 e venceu na Espanha por 2-1. No caso do Shakhtar, o Barcelona venceu por 2-1 na Espanha, no Olímpico,
e perdeu por 1-0, se não estou enganado, na casa do Shakhtar, né? No caso onde o Shakhtar é mandante, no localização neutra, acho eu. Porém, aí vem para aquele segundo critério de desempate, que é pontos somados nas partidas entre eles. Barcelona somou 3 na Espanha, Shakhtar somou 3 quando jogou como mandante. Depois, o número de gols marcados. De novo, Barcelona e Shakhtar empatariam. O Shakhtar fez 2 no Barcelona, 1 fora e 1 em casa, e o Barcelona fez 2 no Shakhtar, 2 em casa. Mas aí entraria o terceiro critério, que a gente chama de subconjuntos de desempate, que é o saldo de gols do grupo. E aí, o Barcelona tem saldo 7. E o Shakhtar tem saldo 0. Então, o Shakhtar pode até passar o Barcelona. Existe até um asterisco, que o Barcelona poderia ficar em segundo, desde que o Shakhtar saísse do Dragão com uma goleada histórica para cima do Porto. Vamos desconsiderar isso daí, porque é bem difícil, tá? Então, muito provavelmente, Barcelona passa em primeiro. O grande objetivo do Shakhtar por aqui, então, é vencer o seu jogo para ficar na segunda colocação. Porque nesse momento, como no primeiro jogo, onde o Shakhtar era mandante, o Porto venceu por 3-1, inclusive foi um jogo extremamente aberto, o Galeno jogou bola pra caceta, o Porto tem vantagem. Então a única forma do Shakhtar conseguir ultrapassar o Porto não é no desempate de confronto direto, e sim no número de pontos do grupo. Ou seja, o Shakhtar tem que vencer o Porto de qualquer maneira. Qualquer empate aqui classifica a equipe do Porto, porque ele teria somado, ou ele vai somar mais pontos no confronto direto. 3 quando ele foi visitante e qualquer empate aqui, 1 nesse como mandante. Estamos entendidos? Então o objetivo do Shakhtar pode até ser primeiro do grupo, né? Quem sou eu aqui para falar que o Shakhtar não pode ter ambição, mas a grande ambição, grande objetivo do Shakhtar é se classificar, mesmo em segundo. Ah, vou ter que enfrentar o Bayern, o Real, desde que eu me classifique, né? Então o Shakhtar vem com o intuito de vencer o Porto no Dragão, mas mesmo sabendo que o Porto se classifica com o empate, eu acho muito difícil que o Porto venha ali, não, eu vou jogar pelo empate porque tá tudo certo. Meus amigos, não é assim que funciona. A Champions League não vai dar margem de erro pro Porto, né? Então, o Porto tem que jogar muito sério. As cotações aqui, 1,40 o Porto em casa. Acho baixa essa cotação. Por quê? O Shakhtar já surpreendeu o Barcelona no Olímpico, lá na casa do Barcelona, onde ele tá mandando seus jogos, fora do Camp Nou que tá em obra. O Shakhtar teve chance de empatar o jogo contra o Barça. No jogo onde o Shakhtar foi mandante contra o Barcelona, ele venceu e poderia ter feito mais, teve gol anulado e tudo mais. E no jogo contra o Porto, onde o Porto foi o vencedor por 3-1, o Shakhtar era o mandante, o jogo foi extremamente aberto. Extremamente aberto. O Porto tinha chance de fazer mais gols, tinha, mas o jogo foi extremamente aberto. O último jogo que o Porto recebeu o Shakhtar no Dragão, em 2014, foi 1-1. Claro, faz muito tempo, 2011 foi 2-1 e tudo mais, o Porto não perdeu para o Shakhtar aqui nos últimos anos, mas é baixa essa cotação devido ao risco e devido ao fato de que o Porto não precisa da vitória. É claro que ele vem com provavelmente com muita vontade, mas ele não precisa da vitória. Então eu acho que essa cotação ela é muito arriscada. Tá? Para você que é um trader, como a gente tem aqui duas equipes que precisam de mais, não dá para olhar só para o lado do Porto e pensar que o Porto com uma cotação de 1,40 vai amassar o Shakhtar, porque o Shakhtar pode jogar no contra-ataque, o Shakhtar pode propor jogo, o Shakhtar pode avançar a marcação. É óbvio que o Shakhtar pode fazer isso também de uma maneira inteligente, não precisa vir para cima do Porto nos primeiros 5, 10 minutos com tudo que ele tem, porque senão vai faltar fôlego no final. Tudo bem, ele pode ser inteligente, mas isso não quer dizer que ele vai ficar recuado, que ele vai chamar o Porto para cima só, entendeu? Então, eu acho que é uma cotação do Porto perigosa. Não estou dizendo aqui que o Porto não vai vencer, tá? Inclusive, acho que o Porto ofensivamente é muito mais time que o Shakhtar. Mas acho que o Shakhtar também tem condição de complicar a vida do Porto, por isso que essa cotação para mim ela é perigosa. Eu não venho para trabalhar back favorito no Porto. Pode até acontecer, mas eu vou tomar muito cuidado porque o Shakhtar é um excelente clube de contra-ataque. Muito forte no jogo reativo. Então, eu sempre gosto de listar para você o seguinte: tira o olho da bola e passa a olhar o jogo de uma maneira um pouco mais ampla. Como os jogadores de defesa do Shakhtar brigam pela segunda bola. Quando eles recuperam essa segunda bola, se o Porto permite isso ou não. Como eles se comportam em relação a modular o contra-ataque. Esse contra-ataque ele dá seguimento? Quem que puxa esse contra-ataque? É uma jogada individual? Tem um atacante isolado lá na frente que tá recebendo bola, tá batendo nele, né? Igual uma panela, bate nele e volta, né? Um muro. Ou o cara consegue fazer, né? Consegue matar a bola no peito e chamar os jogadores. Se não é só um centroavante sozinho, se são dois, existe superioridade numérica da defesa do Porto, porque se existir superioridade numérica, fica mais difícil, né? Bola alçada, 2 jogadores do Shakhtar, mas tem 3, 4 do Porto, aí se o domínio não for muito bem feito, a defesa do Porto vai sempre ficar com ela, né? Até porque eles estão de frente. Então tudo isso tem que ser analisado. Tira um pouquinho o olho da bola.
tá? Leitura de jogo não é só leitura da bola, leitura de jogo, beleza? A gente vai fazer vários estudos de caso aqui para quem é membro do canal, para eu ajudar vocês nisso. Eu não sou nenhum expert em análise de desempenho, mas ano após ano eu fui me desenvolvendo, porque eu trabalho com isso daqui, eu tenho que melhorar, é uma performance, né? Isso influencia diretamente nos meus resultados. Então, ano após ano eu fui aprendendo a tirar o olho da bola e identificar o comportamento dos jogadores, tá bom? Se você é um punter por aqui, o que é um punter, Theo? Uma pessoa que teoricamente, hoje em dia já não é mais assim, né? Mas teoricamente faz a sua precificação, seus estudos em cima muito de conhecimento das equipes, de análise de dados, para poder fazer uma entrada pré-jogo ou, hoje em dia, muitas vezes, ao vivo e fazer, se necessário, algumas coberturas também no ao vivo. Mas eu comento assim esse termo para caso você queira trabalhar pré-jogo e tudo mais. Eu acho que é um jogo mais para gols, tá? Eu tenho uma sensação de que o Shakhtar Donetsk não vem pro Dragão para ver o Porto jogar e para tentar buscar um golzinho numa segunda bola, numa bola aérea. Não acho que vai ser assim. Acho que o Shakhtar sabe da competência ofensiva do Porto e por isso vai tentar fazer mais gols do que sofrer, obviamente. Então, na minha opinião, é um jogo pra gente ficar de olho em gols, tá? Por isso eu vou eliminar qualquer dica para você de mercado de resultados, até porque a odd do Porto tá baixa, e vou pensar no cenário de 2,5 por aqui. Não duvido que a gente possa ter também um ambas marcam sim, tá? O 2,5 você pode esperar o ao vivo para essa cotação tá mais alta. O jogo desempatado vai ser melhor para trabalhar gols do que o jogo empatado, obviamente, porque aí a necessidade vai duplicar e triplicar de ambas as equipes, tá? E se você vê um Shakhtar na frente, muito cuidado tentar buscar somente dupla chance ou reviravolta do Porto, porque o Shakhtar sabe contra-atacar, tá? Do mesmo modo, se o Porto estiver na frente, muito cuidado ao só buscar a recuperação do Shakhtar, porque o Porto também contra-ataca, tá? Então acho que uma equipe na frente do placar aqui, ela vai abrir mais chance de gols pra gente, né, do que de fato de recuperação, ok? É muito comum que a gente consiga ver, deixa eu ver se eu tenho aqui algumas imagens que vira e mexe a gente vê na segunda divisão, a gente vai conseguir ver esse tipo de situação aqui, ó. Olha só, tá vendo? Isso aqui aconteceu recentemente, ó. Foi Fortuna Düsseldorf e Holstein Kiel. Esse jogo eu entrei no overlimit. Não saiu gol, tomei prejuízo, mas olha a chance que teve. O jogador foi até o final, driblou o goleiro e perdeu o gol. Outra chance que a gente teve recentemente, que muito provavelmente pode acontecer aqui no final do jogo, é Stuttgart e Dortmund. Esse de preto aqui é o juiz, tá? O jogador do Dortmund é esse aqui, ó. Sozinho. Você acha que deu gol aqui? Não deu. É mais um cenário daquele overlimit que você, poderia ter caprichado um pouco mais. 4 jogadores, eles perderam esse gol. Mas é muito provável que a gente tenha esse tipo de cenário, tá? Se no final do jogo uma equipe estiver na frente. Porque existe um desespero muito grande. Nesse caso aqui era a DFB Pokal, aos 91 minutos, e o Dortmund precisava fazer 2 gols e foi pra cima igual um louco. E aí você tem contra-ataque. A mesma coisa aqui, ó. O Fortuna estava lá em cima, aos 89, tentando um empate, e o Rostock teve um contra-ataque. É isso que a gente busca, tá? Esse tipo de cenário de gols tardios que a gente fala. Deixa eu ver, inclusive, se a gente tem esse tipo de expectativa aqui em Porto e Shakhtar. Cadê? Aqui, ó, momentos dos gols. Olha que curioso. 44% dos gols marcados pelo Porto e 40% dos gols sofridos pelo Porto saíram a partir do minuto 80. Olha que curioso. Então nós temos sim, ó, 60% dos gols sofridos pelo Porto foram a partir dos 70 minutos. E o Shakhtar não faz tanto gol nos minutos finais. Aqui, ó. O Shakhtar não faz tantos gols nos minutos finais, mas tem sofrido a partir dos 60 minutos mais de 55% dos seus gols, tá? Então dá também pra gente ficar de olho nos gols tardios por aqui. Para a gente finalizar os jogos mais detalhados, vamos falar em simultâneo dos jogos do grupo F. Borussia Dortmund recebe o PSG na Alemanha e o Newcastle recebe o Milan na Inglaterra. Por que a gente vai falar em simultâneo? Porque os jogos se entrelaçam, né? Primeiro vamos falar aqui sobre Borussia Dortmund e PSG. Nesse momento, a situação desse grupo aqui, que é o grupo F, é o seguinte: o Dortmund já está classificado. Resta saber se ele vai classificar em primeiro, que é a classificação dele agora, ou em segundo, tá? Como que ele faz para se classificar em primeiro? Ele não perde esse jogo. Se ele perder esse jogo para o PSG, independente do resultado, ele será o segundo. Por quê? No confronto direto, o PSG já venceu o Dortmund na Alemanha. Então, aí não teria desempate por critério de gols marcados e tudo mais. Seria o desempate pela pontuação conquistada no confronto direto. O PSG faria 6 pontos em caso de vitória na Alemanha. Então, se o Dortmund perder para o PSG, ele fica na segunda colocação e o PSG passa em primeiro, ok? Esse é o resultado que o Dortmund não pode ter para ficar na primeira colocação. Se o Dortmund vencer ou empatar com o PSG,
ele será o primeiro colocado. Agora falando do lado do PSG, né? Para o PSG ficar na primeira colocação, ele precisa apenas da vitória. Por isso que eu falei no início que ele pode voltar da Alemanha com a primeira colocação do grupo e, né, evitar qualquer tipo de confronto, vamos dizer assim, arriscado, perigoso nas oitavas. Ele pode também voltar da Alemanha desclassificado. Como que ele pode voltar desclassificado? Se ele empatar ou perder e o Newcastle vencer o jogo, tá? Porque o Newcastle, se vencer esse jogo contra o Milan, ele vai a 8 pontos. Indo a 8 pontos, mesmo que o PSG empate contra a equipe do Dortmund e chegando também a 8 pontos, no confronto direto, se você lembrar, o Newcastle empatou com o PSG na França, o último jogo foi até polêmico, teve um pênalti no final, o Mbappé marcou, né, um pênalti de mão ali que a UEFA deu, depois teve notícia de que a UEFA afastou o árbitro de vídeo, até queriam afastar também o árbitro de campo. Teve uma polêmica danada porque no regulamento a UEFA indicava, né, considerava não marcar esse tipo de pênalti. Enfim, o PSG empatou em casa com o Newcastle e tomou um cacete naquele primeiro jogo, lembra? Acho que foi o segundo, né? O primeiro foi contra a equipe do Milan lá na Itália. Foi o segundo jogo, o Newcastle deu um cacete no PSG em casa. Acho que foi 4-1 o jogo. Então o PSG, mesmo que empate o número de pontos, ele ficaria atrás no critério de desempate, que seria o número de pontos somados no confronto direto. Então, para o PSG não depender do Newcastle, não depender de outro resultado, para depender apenas dele, ele precisa da vitória contra o Dortmund. Então aqui a gente já consegue identificar uma necessidade extrema, porque pode ser que o PSG empate e o Newcastle vença, independente de quanto o Newcastle vença o jogo contra o Milan. Se o Newcastle vencer o seu jogo e o PSG não vencer, o Newcastle será o segundo colocado, ok? E aí o PSG vai ter que disputar a Europa League, os playoffs da Europa League. Por isso é um jogo tão importante para o PSG. Não basta só depender de si, né? É claro, o PSG pode perder e se classificar? Pode, desde que haja um empate entre Newcastle e Milan. O PSG pode empatar e se classificar? Pode, desde que o Milan vença o Newcastle. Porque aí o Milan empataria com o PSG, mas no número de pontos somados, olha aí, vamos de novo nós aqui para fazer conta. No número de pontos somados entre PSG e Milan, em caso de empate em 8 pontos, caso o Milan vença o Newcastle, o Milan teria somado 3 pontos na Itália, o PSG terá somado 3 pontos na França. Segundo critério de desempate, gols marcados entre eles. O PSG marcou 3 gols na França, venceu por 3-0. O Milan marcou 3 gols no PSG na Itália, se eu não me engano, venceu por 3-1. Deixa eu até fazer uma cola aqui. Vou ver os últimos jogos do Milan em casa. Não, foi por 2-1. Então aqui, ó, o Milan venceu o PSG por 2-1, marcou quanto? 2 gols. Lá na França ele tomou de quanto? 3, tá aqui, ó. Então, o número de gols, o saldo entre eles, o PSG tem mais saldo. O PSG marcou 3 na França e 1 na Itália. O Milan marcou apenas 2 na Itália. Então, isso deixaria o PSG classificado. Perfeito? Então, o PSG pode se classificar na primeira colocação desde que vença o Dortmund. O PSG pode se classificar na segunda colocação desde que o Newcastle e Milan empate ou que o Milan vença. Ou seja, desde que o Newcastle não vença. E o PSG também pode se classificar perdendo, desde que Newcastle e Milan empatem. Se o PSG perder e o Milan vencer, aí sim o Milan tem chance de classificar. Então todo mundo tem chance, PSG, Newcastle e Milan, de se classificar. O Borussia Dortmund tem chance de ficar em primeiro ou em segundo. E tudo vai depender desse entrelaço entre os jogos. Sabendo já do que precisa cada equipe, e você já entendeu, o PSG precisa da vitória. Vai para cima do Dortmund e vai dar espaço no contra-ataque. O PSG hoje, ofensivamente, é um time melhor do que o Dortmund, tá? Por mais que o Dortmund tenha feito bons jogos contra o Newcastle. Mas, defensivamente, o PSG ainda deixa a desejar. Então, vai ter que andar naquela linha tênue entre se expor e não ceder espaço, tá? E aqui, esse tipo de jogo, dá pra gente trabalhar a correção de preço se você é um trader. Por quê? O Dortmund pode escolher, no começo, fazer um jogo um pouco mais contido, um pouco mais compactado, deixar o PSG vir pra cima para ele explorar o contra-ataque. Se esse, de fato, for o cenário, a gente pode ter um trabalho contra o Dortmund, desde que ele não consiga armar esses contra-ataques. Se ele estiver conseguindo, a gente fica de fora. Imaginar um PSG contido, recuado, esperando o Dortmund para contra-atacar, eu não tô vendo, tá? Porque o PSG depende muito dele, então talvez a gente tenha aqui um PSG mais agressivo. Dá para pensar no mercado de gols por aqui? Por exemplo, over 1,5 ou 2,5? Dá. Qual que é o problema? Primeiro, seria interessante você perceber, depois do primeiro gol, se acontecer, qual é o comportamento da equipe que está na frente. Se o PSG estiver vencendo por 1-0, qual que é o interesse do PSG em ampliar o placar? Nenhum. Pode ampliar porque o Dortmund vai dar espaço? Sim, o Dortmund vai querer buscar a primeira colocação para evitar confrontos
mais forte. Mas primeiro seria bom entender qual é o comportamento do PSG. O Mbappé tá ali e provavelmente os contra-ataques podem ser perigosos se ele escolher fazer, tá? Do mesmo modo, Dortmund. Dortmund tá na frente do placar. Já viu o Dortmund na frente do placar na Copa da Alemanha contra o Hoffenheim? Escolheu não contra-atacar. Então, Dortmund na frente do placar. O PSG tá martelando, quer buscar o empate ou a virada. O Dortmund quer contra-atacar? Sim. Então, se ele quiser, você pode buscar o mercado de gols por aqui. E aí sim, se o Dortmund estiver na frente do placar, dá pra gente pensar nesse 2,5. Penso no ambas marcam? Eu acho que dá pra pensar sim, mas essa cotação aqui é muito ruim, tá? Eu prefiro esperar uma melhor cotação ou ficar de olho também no 2,5 com uma cotação um pouco melhor. Indo direto para Newcastle e Milan, pra gente concluir isso daqui. Só a vitória interessa para as duas equipes. Se houver um empate, o PSG vai se classificar para as oitavas e o Newcastle vai se classificar para a Europa League porque vai ter maior saldo, né? O melhor saldo do que o Milan. Vai ter vários empates ali, né? Número de pontos conquistados, né? 1 ponto na Itália, 1 ponto na Inglaterra. Número de gols marcados entre eles também será igual. E aí vai para o subconjunto de desempate, que seria o saldo de gols do grupo. E o Newcastle tem saldo 0 e o Milan tem saldo -4, ok? Então aí o Newcastle se classificaria para a Europa League. Como as duas equipes necessitam muito, o que eu te aconselho? Primeiro, se você é um trader, dá pra gente pensar no mercado de match odds, de correção de preço. Porque como existe a necessidade de vitória, mas não é uma necessidade de golear, não é uma necessidade de se expor, é a necessidade de vitória, a gente pode ter troca de superioridade, né? As equipes precisam fazer sua parte, mas não precisa vir para cima igual um maluco. Então a gente pode ter sim um Milan um pouco mais contido, o Newcastle começando muito forte, como começou contra o próprio PSG, diferente do que foi contra o Dortmund, né? O Dortmund não foi uma partida muito boa do Newcastle. A gente pode ter uma leitura para trabalhar contra o Milan. Agora, se for uma trocação, aí eu ficaria de fora do mercado de resultados. Para trabalhar gols nesse jogo, eu já vou pensar diferente, porque só a vitória interessa. Só a vitória interessa, mas não há interesse de goleada, o saldo de gols não importa. Para o Newcastle basta uma vitória simples. Então o que eu tenho que entender antes de me posicionar em gols? Como a equipe na frente do placar, se existir uma equipe na frente do placar, está se comportando. Se o Newcastle na frente do placar não buscar contra-ataque, não vale a pena trabalhar gols. Se o Milan na frente do placar não buscar contra-ataque, não vale a pena trabalhar gols. O jogo do Newcastle contra o Milan na Itália foi uma merda. O jogo do Milan contra o Dortmund fora de casa foi uma merda. Então, eu não vou esperar muito desse Milan até que ele me prove o contrário. Tá? Eu só vou me posicionar aqui no mercado de gols, principalmente no over limit, se a equipe que estiver na frente do placar estiver buscando o contra-ataque. De resto, eu prefiro ficar de fora desse mercado de gols até que me provem o contrário, né? Que me demonstrem aqui que existe uma necessidade muito grande da equipe que está atrás e a equipe que está na frente esteja pensando, não, vamos lá, vamos contra-atacar, vamos fazer mais um gol. Fora isso, eu acho que é mais um jogo truncado, que as duas equipes podem acabar se abraçando e ficando sem a vaga, né? No caso, o Newcastle vai acabar com a vaga se ele empatar. E lembre-se, mesmo vencendo, as duas equipes podem ser eliminadas, né? Pelo menos a Champions, desde que o PSG vença. Então, vale a pena ficar de olho nos dois jogos em simultâneo, né? Porque se o PSG estiver ganhando de 4-0 do Dortmund no intervalo, é só um cenário, né? Aí esse jogo aqui vai ter um impacto total, né? Óbvio que o Milan vai querer ir para a Europa League, mas se o Newcastle estiver na frente, o Newcastle vai acabar, né, tendo ali uma desmotivação e tal, pode se desconcentrar. Então, enfim, vale a pena ficar de olho nisso. Pra gente finalizar, vamos aos nossos jogos extras. Lembra que eu comentei com vocês aqui das situações do Leipzig, do City, a gente já falou sobre isso. Temos o Celtic contra o Feyenoord. O Celtic não tem chance nenhuma de classificação, tá? O Celtic já está eliminado, tanto da Champions, tanto da Europa League, então é um jogo para cumprir tabela. Temos Antuérpia e Barcelona, outro jogo para cumprir tabela. O Barcelona só ficaria aqui na segunda colocação se o Shakhtar enfiasse uma goleada gigantesca na equipe do Porto, de 7 para cima, e eu acho muito difícil isso acontecer. Enfim. Porém, como o Barcelona não fez um bom jogo contra o Girona, eu sempre gosto de listei isso ontem contra o Bayern de Munique, né? Falando sobre o Frankfurt. Como o Barcelona vem contestado por esse cacete tomado em casa pelo Girona, o Antuérpia deve pagar o pato. Porém, o Antuérpia é um bom time de bola aérea e de contra-ataque. Então não duvido que ele possa querer se despedir da Champions League aqui, complicando a vida do Barcelona. Além disso, nós temos o Leicester na sua campanha para voltar para a Premier League enfrentando o Millwall. O Leicester nesse momento está empatado praticamente em pontos aqui com o Ipswich, tem um ponto na frente, mas está bem distante dos outros abaixo na tabela. Temos o Mamelodi Sundowns, um time muito forte da África do Sul, tá? Aqui já é líder do campeonato, se bobear já é até campeão. Não, ainda não. Tem 10 jogos apenas, né? Os outros times têm 14 jogos disputados e mesmo assim ele tem 5 pontos na frente. O Mamelodi é muito diferente na África do Sul. Temos a final da Copa Argentina, que se eu não me engano foi adiada, Estudiantes e Defensa e Justiça, às 18 horas, também é um jogo interessante para poder
observar. E na Suíça tem o Intertour contra o Zurique. O Zurique é o segundo colocado aqui. Bom time como visitante, ainda não perdeu nenhuma. Também vale a pena ficar de olho. Ok? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo teu like no vídeo. Se você não deixou, faz favor. Pega esse link, manda para seus amigos para eles se prepararem também para trabalhar. A gente se vê amanhã. Um grande abraço, fica com Deus e falou.